Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Colossenses 4:6. Colossenses 4:6. Senhor nosso Deus, antes de qualquer palavra, nós reconhecemos, precisamos de Ti. No meio da correria, das conversas do dia a dia e das situações que enfrentamos, muitas vezes agimos no automático. Falamos sem pensar, reagimos sem sabedoria. Por isso, neste momento, nós paramos para Te ouvir. Pai, olha cada pessoa que está aqui agora. Tu sabes e Tu conheces cada um e onde estão. Alguns tranquilos, outros sobrecarregados, outros lidando com conflitos que ninguém mais vê. E nós Te pedimos, entra nessas realidades. Lembramos também de todos os pedidos deixados nos comentários, Pai. Cada história, cada dor silenciosa, cada pedido sincero. Que o Senhor responda conforme a Tua vontade, trazendo direção, libertação, consolo e intervenção onde for necessário. Pai, de uma forma especial, nós Te pedimos algo muito prático. Ensina-nos a viver melhor com as pessoas. Dá-nos sabedoria no falar, sensibilidade e coloca um freio onde a nossa língua quer ferir. Coloca graça onde a nossa tendência é endurecer. Nos ajuda a representar bem o Teu nome, principalmente diante daqueles que ainda estão Te observando, tentando entender o que é de fato ser um cristão. Espírito Santo, conduz este estudo, ajusta o nosso coração, confronta o que precisa ser mudado e fortalece aquilo que já vem de Ti. Que hoje não seja só mais um momento, mas um ponto de virada na forma como vivemos e nos relacionamos. Oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira, 19 de março, o título de hoje: Sábios no modo de agir. O autor abre a lição com uma pergunta: qual é a verdade mais importante que nós cristãos sabemos? E ele mesmo responde: é o fato de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que, por meio da fé nele, podemos ter a vida eterna. E ele comenta que essa é uma verdade que nunca poderíamos ter descoberto sozinhos. Em vez disso, ela teve que ser contada ou revelada a nós. E ela nos foi revelada onde? Na Palavra de Deus. O autor diz ainda que há uma grande quantidade de verdade, conhecimento e sabedoria que nunca teríamos se não fosse pelo que Deus nos revelou em Sua Palavra. Mas esse conhecimento e sabedoria não nos foram dados apenas como informação, não. Ao contrário, devemos viver em nossa vida essa verdade, esse conhecimento e essa sabedoria. A pergunta de hoje quer saber:
Em que situações Paulo nos ensina que precisamos mais ainda ser sábios no modo de agir? E também, por que isso é importante? Biblicamente falando, vamos ler Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6. Paulo diz: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. O autor comenta que, infelizmente, nós, cristãos, às vezes somos tudo menos cristãos. Paulo, citando o profeta Isaías, indicou que crentes podem afastar os descrentes, quando ele disse: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A maneira como agimos em relação aos outros, especialmente aos que não compartilham de nossa fé, faz toda a diferença. Um lar cristão ou um grupo de jovens reunidos para fazer uma oração, não para travessuras, pequenas gentilezas e um espírito calmo e paciente falam muito para aqueles que nos observam, tentando perceber se a nossa profissão de fé é autêntica ou não. O autor diz ainda que em Colossenses capítulo 4, verso 6, Paulo destacou as palavras que usamos: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. Isso é mais do que simplesmente ser gentil ou educado. É comunicar com as palavras a graça de Deus por meio da ação do Espírito Santo, temperada com sal. Em vez de trazer um tom agressivo, nossas palavras precisam ser apropriadas e agradáveis para aqueles a quem nos dirigimos, para que saibam como devem responder a cada um. Só o Espírito Santo pode nos dar as palavras certas, no momento certo, com o propósito certo e preparar o coração dos ouvintes para a mensagem que devemos compartilhar. Aqui também a palavra grega dei, mencionada na lição de ontem, é usada. Eu quero chamar a atenção para este parágrafo, porque aqui o autor desmembra Colossenses 4, verso 6, em 3 expressões-chave, e cada uma merece atenção. Primeiro, quando ele diz sempre agradável, do inglês em charity, quer dizer em graça. Não é sobre ser simpático, mas sobre que a nossa fala seja impregnada da graça de Deus. A graça transforma o tom. Segundo ponto que o autor destaca, temperada com sal. O sal, na antiguidade, era símbolo de sabedoria, de preservação e pacto. Palavras salgadas são úteis, oportunas, que preservam e que nutrem. E, por fim, responder a cada um. Irmãos, o evangelismo eficaz, ele é personalizado. O Espírito Santo nos prepara para falar a linguagem do ouvinte. Não existe uma fórmula única. E, por fim, a referência à palavra grega que foi usada na lição de ontem, a palavra dei, no sentido de que é necessário, deve, é teológica. Compartilhar o evangelho não é opcional, é uma necessidade moral e espiritual. A pergunta para nossa reflexão: reflita sobre suas palavras, sua ação e seu comportamento. Que mensagem você está transmitindo sobre a sua fé e o significado de ser cristão? Eu convido você a me acompanhar a partir de agora nos comentários de Ellen White. A promessa não é de que havemos de ter força hoje para uma emergência futura, de que a antecipada tribulação futura receberá de antemão a providência antes que nos chegue. Podemos, se andarmos pela fé, esperar força e providência em nosso favor assim que nossas circunstâncias o exijam. Andamos por fé e não pelo que vemos. As providências do Senhor têm a intenção de que,
lhe peçamos exatamente as coisas de que necessitamos. A graça para amanhã não nos será dada hoje. A necessidade dos seres humanos é a oportunidade de Deus. A graça de Deus nunca é dada para ser esbanjada, mal aplicada ou pervertida, ou para ficar enferrujando pela falta de uso. Enquanto vocês estão desempenhando diariamente responsabilidades no amor e temor de Deus, como filhos obedientes, andando em toda a humildade de espírito, força e sabedoria de Deus serão providas para enfrentarem toda circunstância difícil. Devemos nos manter próximos dia a dia à fonte de nossa força. E ao vir o inimigo como uma inundação, o Espírito do Senhor erguerá contra ele sua bandeira em nossa defesa. É certa a promessa de Deus de que a força será proporcional aos nossos dias. Só podemos estar confiantes quanto ao futuro na força que nos é dada para as necessidades presentes. Não sofram de ansiedade por antecipação. É hoje que nos encontramos em necessidade. Muitos, porém, se preocupam antes do tempo por aflições futuras. Estão continuamente trazendo para hoje as preocupações de amanhã. Assim, grande parte de sua tribulação é imaginária. Para essas preocupações, Jesus não tomou providências. Ele promete graça apenas para este dia. Manda-nos que não nos preocupemos com as perplexidades e tribulações de amanhã. O Senhor exige que cumpramos os deveres do dia de hoje e suportemos suas provas. Hoje devemos vigiar para não pecarmos por palavras e atos. Devemos hoje louvar e honrar a Deus. Pelo exercício de uma fé viva, hoje temos de vencer o inimigo. Precisamos buscar hoje a Deus e estar decididos a não ficar satisfeitos sem sua presença. Devemos vigiar, trabalhar e orar como se esse fosse o último dia a nós concedido. Quão intensamente zelosa então seria a nossa vida! Quão de perto seguiríamos a Jesus em todas as nossas palavras e ações. Maravilhosa graça, 10 de setembro. Irmãos, que mensagem poderosa! Sem comentários, eu aguardo você amanhã para prosseguirmos no estudo, no encerramento, a recapitulação, o estudo adicional. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Ei, você aí! Você já se inscreveu aqui em nosso canal? Se sim, louvado seja Deus! Mas você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva-se, deixe seu joinha, deixe o seu comentário sobre o que está achando das lições. E se tiver sugestões, você pode digitar aqui nos comentários. Assim, iremos aperfeiçoar cada vez mais a lição que você recebe diariamente aqui no canal Adventistas Sucatinga Beberibe 7. Tá ok? Até a lição de quinta-feira, 19 de março de 2026.